Canal Novo Dia, sempre uma mensagem para você. Com o presbítero Calixto, sua participação é muito importante. Paz esteja com todos, mais uma vez aqui, com vocês. E eu quero dizer para todos nós que às vezes nós precisamos de nos aprofundar nas escrituras, nós precisamos de buscar alguma coisa mais profundas para que nós possamos entender cada dia aquilo que nós temos que saber, E eu não sou dono da verdade, assim como ninguém é dono da verdade, o dono da verdade é o Todo-Poderoso, Então hoje nós vamos estar estudando sobre bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, Jesus, ele faz o sermão da montanha, e nós já falamos aí sobre bem-aventurados que choram e outros, Mas nós temos aqui, agora nós estamos fazendo sobre bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então eu coloquei aqui que terra, se Pedro disse que essa terra vai ser destruída. Então 2 Pedro 3,7 diz assim, mas os céus e a terra que agora existe, no caso os céus, mas o céu e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Esse é o versículo 7. Virá, pois, como ladrão, o versículo 10, virá por ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grandes estrondos, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim, dissolvida, acabada, que pessoa não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. É bem contraditória a palavra de Jesus, com a de Pedro. Quando diz que os mansos herdarão a terra, que terra? Então nós vamos nos aprofundar nesse assunto para nós entender um pouco. Quem sabe nós conseguimos entender um pouco sobre este assunto, este maravilhoso assunto. Salmo 37:11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Parece que foi daí que Jesus tirou essa palavra. Abençoado, Mateus 5,5, abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. No Salmo 25:9 está escrito assim, os mansos ele guiará no juízo, e os mansos ele ensinará o seu caminho. No juízo. Buscai ao Senhor vós todos, Sinfonia 2:3, buscai ao Senhor vós todos mansos da terra, que tendes moldado o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondido no dia da ira. No dia que Deus derramar a sua ira, o profeta Sinfonias diz que seríamos escondidos. Número 26:55. Porém a terra será dividida por sorte,
segundo os nomes das tribos dos seus pais. Assim herdarão a terra. Será que é essa terra que Jesus está citando? Salmo 37:9. Porque praticante do mal serão cortados fora, mas aquele que espera no Senhor herdarão a terra. Herdarão é coisa do futuro. Salmo 37:22. Pois aquele que foram abençoados por ele herdarão a terra, e aquele que forem amaldiçoados por ele serão cortados fora, sairão da terra. Salmo 37:29. Os justos herdarão a terra, herdarão a terra, e habitarão nela para sempre. Sempre. Mas Pedro diz que a terra vai ser destruída. Como assim? Nós vamos nos aprofundar nesse assunto hoje. É Êxodo 32:13. Mesmo ele disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e toda esta terra de que falei darei a vossa semente, e eles herdarão para sempre. Até então, isso não aconteceu, né? Jesus prometeu restaurar a terra. Jesus vai restaurar a terra para quê? Mateus 19:28, Jesus diz que no dia da restauração de tudo, Pedro ganharia 100 vezes mais e ainda sentaria num trono para julgar o mundo. Poxa, que terra é essa que Jesus vai vir, vai restaurar? E quando nós vai para Atos, capítulo 3, versículo 21, diz: convém que o céu segure lá até o dia da restauração de tudo. Jesus vai descer para restaurar a terra. Restaurar para quê? Se no dia do juízo final ela vai ser destruída. Pedro falou isso. Não parece que tem uma contradição? Parece que está contraditório o negócio aqui, né? Jesus prometeu restaurar a terra. Por qual razão Jesus restauraria a terra se a mesma vai ser destruída? Não tem sentido, né? Não tem sentido nenhum isso. Na verdade, esta terra nunca vai ser substituída, muito menos destruída, mas será restaurada. E os mansos de espírito habitarão nela para sempre. Estes 7.000 anos é um detalhe, um tempo insignificante perto da eternidade. Na verdade, esses 6.000 anos é 6.000 anos de destruição. O 7.000 ano, que é o reino, que é o 1.000 anos de restauração, 1.000 anos do reinado de Cristo, vai ser o 1.000 anos de restauração. E conforme está em 1 Coríntios 15, você vai ler lá, que depois que todo o inimigo for vencido, tudo estiver perfeitamente, então Jesus vai pegar essa terra e vai entregar na mão do Pai. E o reino será do Pai e do Filho. Mas uma pergunta para você que deseja morar no além. Se os céus irão ser destruídos, porque Pedro diz que os céus serão destruídos. Acho que é do versículo 7 até o versículo 13. Mas os céus, quando fala é céus, está falando todos. E a terra, pela mesma palavra, tem sido guardada para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens. O dia que vai ser destruído tudo. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, que vai ser o 7º dia, e também o dia do juízo final, no qual os céus passarão com grande estrondo,
e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas, serão reveladas todas as coisas. Ora, uma vez que todas essas coisas vão de ser assim dissolvida, pela qual não deveis ser em santidade e piedade. Como nós devemos ser, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Nós temos que desejar isso. Não parece um pouco contraditório? Versículo 3, mas nós, porém, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Agora vamos a uma questão aqui. Quando nós se tornamos uma nova criatura, nós se tornamos uma nova criatura, não uma criatura nova. Uma criatura nova é um bebê, quando se nasce. Uma nova criatura é uma criatura regenerada. Então aqui novos céus e nova terra são céus e terra regenerado. Mas por que os céus de Deus, o nosso céu está contaminado, a terra está contaminada? Eu ainda não tinha pensado nisso. Por que o céu de Deus também precisa de uma transformação? Precisa de uma restauração. Gente, eu não sei quantos céus tem. Paulo fala de 3. Eu não sei onde é os 3. Um é esse que nós vemos aqui. O outro pode ser a terra, que é onde nós vivemos bem. O terceiro céu pode ser onde habita Deus. Mas os judeus falam até de 12 céus. 12 chamai. Gente, nós vivemos num mundo que nós não temos como bater o martelo e dizer é isso. Não tem como. Mas a Bíblia diz que Pedro disse. E Pedro aprendeu com o mestre. Viveu mais de 1.200 dias, eu acho, do lado do mestre. Dia e noite, do lado do mestre. E ele aprendeu. E ele disse que os céus que hoje existem, os céus que hoje existem e a terra que hoje existe, está reservada para o fogo. Mas Jesus vai descer e vai restaurar essa terra, restaurar tudo. E por que se Jesus vai restaurar se ela será destruída? Não, ela não será destruída. O que vai ser destruído vai ser toda coisa má. Tudo aquilo que conforme Jesus mesmo falou, tudo aquilo que o meu pai não plantou vai ser arrancado. Acho que é Mateus 15, 13 ou 13, 15, uma coisa assim, não lembro mais. Mas vou colocar aqui, para nós ver, tá bom? Vou colocar aqui. Então, dá para entender? Nós estamos rodeados de mistério. Mas uma coisa sabemos, que Jesus prometeu vida em abundância. Jesus prometeu uma nova terra, um novo céus. Essa nova terra, que nós estamos falando dela, que os mansos herdarão, os mansos de espírito herdará, essa nova terra, essa terra que ele herdará, não é essa terra contaminada. Nós, sim, os mansos, continuarão vivendo. Muitas vezes eles herdarão a terra até 80, 90 anos. Viverão. Os bravinhos, os que não são mansos, morrem com 30, com 20, morrem com 40, morrem com 15 anos. Os bravinhos não vivem muito, não herdam muita terra. Mas os mansos, eles herdam a terra. Não é lindo isso? Gente, o meu sincero abraço, tá bom? A todos vocês. Então, a pergunta que fica: aquelas pessoas que querem ir para o céu, quer sair da terra,
A Bíblia diz que Pedro diz que os céus serão, e a terra também, serão destruídas. Para onde você vai? Para onde você vai? Ou nós rasga o livro de Pedro e joga fora. No próximo estudo, nós vamos estudar sobre Mateus 5,6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Deixa seu joinha. Um grande abraço a todos vocês. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso agora. Acione o sininho aí, porque nós vamos continuar estudando. Não vou te ensinar. Muitas vezes vou te colocar em dúvida aquilo que você já sabe. Grande abraço.